Bom dia! Esta é uma breve introdução sobre o trabalho do grupo número 2 da disciplina Política e Problemática da Assistência e Saúde da Mulher. Como vocês estão vendo, montamos uma página no Instagram para apresentar nossas ideias. A escolha pelo Instagram não foi ao acaso, foi um movimento muito bem pensado. Afinal, o nosso tema é movimentos sociais e movimento feminista na sociedade atual. E nada conversa melhor com a atualidade do que a internet. Tanto que o principal meio de propagação dos movimentos sociais ultimamente tem sido, por exemplo, vídeos no YouTube ou páginas no Instagram como a nossa. Ainda mais nesse contexto pandêmico onde tudo é online. Para essa introdução ter sentido, eu vou ter que falar da aula da professora Gabriela, que foi quem ministrou o encontro do nosso tema. A aula foi incrível e é preciso apontar a escolha narrativa da professora. O modo como o assunto foi abordado foi com o feminismo ao longo de uma linha do tempo e ocorrendo em ondas paralelas a outros movimentos, como, por exemplo, a primeira onda feminista e o movimento por direito dos operários. No nosso trabalho, a gente quis inverter essa lógica para não ficar uma coisa repetida. Então, a nossa escolha narrativa não possui uma linearidade temporal. Afinal, uma página no Instagram, no final do dia, é um hipertexto sem início, meio ou fim. E nós focamos a história que estamos contando em mulheres feministas que articulam com outros movimentos sociais, de um modo em que o feminismo desta pessoa seja indissociável a outras causas. Neste vídeo, iremos apresentar os posts presentes no feed da página, mas recomendamos que vocês deem uma olhada nos stories. Além das referências para os posts, há também destaques bem interessantes, como as nossas indicações de filmes, séries e livros, e um bem legal chamado Grandes Mulheres em Pequenos Stories. O título do primeiro post é O Feminismo é para Todos, e nele vamos focar na escritora Bell Hooks. O principal objetivo dele é criar essa conexão entre a luta contra a desigualdade de gênero e outras causas sociais. No texto, vocês vão perceber que a união de todas essas lutas se dão porque a fonte das desigualdades vão vir de uma mesma causa, o capitalismo. A gente tinha como acordo em grupo não repetir na apresentação o que já está escrito na descrição do post, para ficar algo mais dinâmico. Mas acho extremamente necessário citar a primeira parte do meu texto, que foi retirado do livro da Bell Hooks, que tem o mesmo nome do post. Basicamente o que ele diz é: imagine viver em um mundo onde não há dominação, onde homens e mulheres não sejam necessariamente os mesmos, mas a visão de mutualidade é o caráter moral que molda esta interação. Imagine viver em um mundo onde podemos ser quem somos, um mundo composto por paz e possibilidades. A luta feminista sozinha não criará este mundo. Nós precisamos exterminar o racismo, o elitismo de classes, o imperialismo. O feminismo é para todos. É preciso citar esse texto porque ele condensa muito bem o nosso trabalho e porque ele tem um tom de esperança que é extremamente necessário, ainda mais nos tempos esquisitos que estamos vivendo. Enfim, quem tiver mais interesse sobre o tema, recomendo fortemente que visite o destaque da referência número 1 nos nossos stories. O título do post 2 é Partido dos Panteras Negras, e nele há um enfoque na filósofa, política, ativista social e escritora Angela Davis. A Angela, assim como a Bell Hooks e também como eu pessoalmente, vê saída para as mazelas sociais, especialmente para o racismo, por meio da destruição do sistema capitalista. Das mais importantes ações concretas que ela tomou em vista de tornar isto possível, pode-se destacar sua participação no Partido dos Panteras Negras, mais especificamente atuando na Califórnia. Todas as ações dos Black Panthers tinham o objetivo de emancipar a população negra não só norte-americana, mas também do mundo. Talvez, mas só talvez, tenha sido por causa disso que Angela e o partido foram ferrenhamente perseguidos pelo governo estadunidense. Quem tiver mais interesse sobre o tema, recomendo que visite o destaque nos nossos stories da referência número 2. O post de número 3 aborda sobre o anticapacitismo e sobre a história da Frida Kahlo e a sua importância para esse movimento. O capacitismo é uma forma de preconceito que invalida e inferioriza pessoas com deficiências. Na primeira imagem do post temos a Frida Kahlo, uma mulher pintora, deficiente e com uma beleza exótica que utilizava sua arte como forma de resistência e luta. Além de ser uma figura muito importante para o feminismo, também foi muito necessária para estimular e servir de influência para pessoas com deficiências. Hoje em dia, essa luta continua e essas pessoas ainda lutam por sua visibilidade, e ainda há muito preconceito. Mas figuras como Frida Kahlo são muito necessárias para dar apoio a essas pessoas e mostrá-las e incentivá-las sobre sua real potencialidade.
Caso vocês tenham mais interesse em saber mais sobre essa temática, sugerimos que vocês leiam o texto do post e, caso queiram se aprofundar mais, visitem os stories de referência intitulado como Referência de número 3. No post de número 4, falamos a respeito da luta trans e um pouco sobre sua origem, destacando a importância deste movimento. O Brasil está no topo do ranking de países com mais registros de homicídios de travestis e transexuais. A marginalização dessa população contribuiu ainda mais para a sua invisibilidade na sociedade, se fazendo necessário o enfrentamento a qualquer tipo de discriminação diante esta comunidade. Na primeira imagem, temos a cantora e compositora Linda Quebrada, figura importante nessa causa que usa sua arte para protestar e resistir. Já na segunda imagem, temos grandes nomes como Érica Malunguinho e Érica Hilton, que foram as primeiras deputadas estaduais trans eleitas em São Paulo. Também temos Indianara Siqueira, uma das fundadoras da Casa NEM, abrigo para LGBTs em vulnerabilidade. Se você se interessou nessa temática, sugerimos que você leia o texto deste post e visite o destaque nomeado Referência número 4. Compondo o quinto post do feed, resolvemos apresentar a relação entre os movimentos sociais e as mulheres indígenas. Quando se pensa nessa atuação, vemos como principal pauta desse grupo a manutenção e proteção do território indígena e o fim da violência sofrida pelas mulheres indígenas, dentro do âmbito cultural em que essas se encontram inseridas. Na primeira foto, temos Sônia Guajajara, ativista e especialista em educação e primeira mulher indígena a concorrer à vice-presidência no ano de 2018. Na segunda foto, temos personalidades que compõem o ativismo indígena na luta por territorialidade e representatividade social e política. Começando pelo canto inferior direito, temos Ayrton Krenak e ao seu lado, Sônia Guajajara. Na parte superior do lado direito, temos Célia Chacriabá e do lado esquerdo dela temos Daira Tucano. No canto inferior esquerdo, temos o cacique Raoni. Caso vocês tenham se interessado por essa temática, sugerimos que leiam um texto e, caso ainda apresentem mais curiosidades, solicitamos que vocês verifiquem nossos stories intitulados Referência número 5. Dando continuidade à apresentação, no sexto post retratamos a luta campesina com enfoque na Marcha das Margaridas, a qual é a maior ação conjunta de mulheres trabalhadoras da América Latina. A Marcha das Margaridas é um movimento formado por mulheres trabalhadoras do campo, da floresta e das águas e que reivindicam do governo federal solução para as problemáticas ligadas à terra e ao trabalho. O nome Margaridas é uma homenagem a Margarida Maria Alves, mulher ativista na causa campesina e a primeira mulher a ser eleita presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande. Em 1983, Margarida foi assassinada a mando de latifundiários que se opunham às mudanças sociais e estruturais que sua atuação propunha. 37 anos após sua morte, a força e a resistência dessa mulher ainda ecoa e dá forças para que as novas Margaridas não fujam à luta. Se você ficou interessado nessa temática, sugerimos que você leia o texto desse post e visite os nossos stories intitulados Referência número 6. Lélia Gonzalez, como mulher preta, negra, denunciou o racismo e o sexismo como formas de violência que subalternizam as mulheres negras. Lélia foi uma das fundadoras do movimento negro unificado contra a discriminação e o racismo. Atualmente, o Movimento Negro Unificado foi lançado publicamente no dia 7 de julho de 1978, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, em pleno regime militar. Integrou a assessoria política do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Segundo ela, o Movimento Negro Unificado consistiu no mais importante salto qualitativo nas lutas da comunidade brasileira na década de 70. E como dizia ela, achei muito. No post de número 8, vamos falar sobre a violência policial e a atuação das Mães de Maio. O Grupo Mães de Maio formou-se após o episódio que ficou conhecido como Crimes de Maio e resultou na morte de mais de 500 pessoas, as quais eram em sua grande maioria inocentes. Débora Maria da Silva, representada na primeira foto, é a fundadora desse movimento e é a mãe de uma das vítimas dessa chacina. A problemática da violência policial ainda repercute intensamente na atualidade. Episódios recentes, como o assassinato da vereadora Marielle Franco e a morte do menino João Pedro,
mostram o quanto a atuação e a formação violenta da polícia incide catastroficamente sobre indivíduos, em sua maioria periféricos e negros. Caso vocês tenham interesse em saber mais sobre essa temática, sugerimos que vocês leiam o texto do post e visitem os stories referenciados como referência número 8. No post de número 9, falamos sobre a história de Mary Siakouli e sua representatividade na enfermagem. Mary, representada na foto, foi uma enfermeira jamaicana que teve uma importante participação ao cuidar dos feridos na Guerra da Crimeia. Queria trazer para vocês o motivo de ser tão importante correlacionarmos nossa atuação na enfermagem com movimentos sociais. Mary, com todas suas limitações, nos mostrou que um enfermeiro deve ser imparcial, deve estar sempre presente o tempo inteiro, independente de gênero, cor, raça ou classe social, lutando sempre por uma construção mais justa e igualitária. Caso você tenha se interessado pelo tema, sugiro que leia o texto e as indicações nos destaques com referência número 9, que preparamos com muito carinho para vocês.